no internato de ginecologia. Foi o último módulo meu de internato, antes da gente se formar. Eu estava saindo do plantão às 19 horas e estava chegando uma senhora, 68 anos, ginecologista, para dar plantão. Eu olhei, falei, eu não acredito que essa senhora de 68 anos está chegando. E eu esperava dar um pouquinho de tempo para eu ir embora, para não pegar o trânsito de Manaus. Eu sentei com ela e falei assim, doutora, eu posso perguntar uma coisa para a senhora? Por que a senhora está dando plantão agora à noite? Aí ela falou assim, porque eu não gosto de ficar em casa. Eu falei, não gosto de ficar em casa. Eu falei, a senhora não gosta? Porque eu amo ficar em casa. Uhum. Aí ela falou assim, não. Ela falou assim, eu sou divorciada, tenho 2 filhos, mas que não tenho uma relação assim. Aí ela falou assim, então eu fico sozinha em casa, eu prefiro vir pro plantão, que eu vou ver gente. Aí ela falou assim, ela foi, eu não sei, assim, ela Ela foi se abriu para falando. ti. Ela falou assim, a moça que trabalhava para ela na casa dela é quem fazia as compras, quem cuidava de casa. Então ela falava assim, ela tinha alguém que cuidava da casa dela e ela vivia de plantão. Ai, eu fiquei assim, fiquei entristecida, porque, poxa, uma pessoa de 68 anos e não dá um plantão noturno na maternidade. E eu sempre detestei plantão, então para mim, assim, era muito difícil aceitar isso. E fiquei, eu não quero isso pra mim, né? Não sei como é que foi a relação, mas a gente sabe que médico se divorcia, não tem um bom relacionamento com os filhos. Quantas vezes a gente tinha colegas médicos, eu tive a Paty. A Paty falava assim, eu não quero ser ginecologista igual minha mãe, porque trabalha muito. Apesar dela escolher ginecologia. Mas ela falou que cresceu em hospital, tudo. E ela tinha, assim, uma aversão e ao mesmo tempo foi procurando a mesma área, né? E eu não tive essa realidade, mas conheci muita gente, que tinham pais médicos e que não tinham pais presentes. E eu Sim. falei, não quero isso. Então sempre foi muito na minha cabeça. Eu, no meu R4, eu não dei mais plantão. Eu falei assim, eu vou viver com a bolsa, vou fazer minhas economias e vou dar o mínimo de plantão possível, vou me dedicar à residência, porque eu detesto. E quando eu vi, eu falei, eu quero ter tempo para fazer minha atividade física, para ler, para comer, para ficar com a minha família final de semana. Então, não cabe tudo isso em 24 horas se você trabalhar, tipo, 16 horas, né? Como muitos médicos trabalham 12 horas. Não dá. Tá, mas aí surge uma coisa aqui na minha cabeça. Como é que você é médica, trabalha pouco e como é que você consegue? Como é que é a tua vida? Tu deve ser muito pobre, né? Olha, a minha qualidade de vida, eu sou bem regrada, porque não tem Ah, como. Por exemplo, assim, eu tinha um Palio até ano passado. Quando eu era residente, chegava os internos de SUV, entendeu? E eu virava para eles, eu falei, ou os residentes, né? Eu falei, gente, vocês comprarem um carro desse, vocês não vão conseguir largar plantão, porque como? Com salário de residência. Então eu optei por viver degraus mais baixos para ter qualidade de vida, entendeu? Mesmo as hum, pessoas falando assim, o que que os pacientes vão achar se você chegar com o seu paliozinho e a pessoa com outro carro? O que que eles vão achar? Você é uma médica que não é boa. Eu falei, bom, se eles me julgarem pelo meu carro, eles não são um paciente para mim. peraí que eu vou Eu me anotar essa. posiciono desse jeito. Adriano, tá anotando Eu as me coisas dos posiciono. nossos alunos aí, né? Que a gente vai fazer um mural de Então, frases. assim, porque se a pessoa julgar o meu trabalho pelo carro que eu tenho, lógico, tem gente que valoriza carro. Eu não dou valor em carro. Carro, para mim, é meio de transporte, O paciente ele tem né? que te julgar pelos resultados, pelo atendimento, né? Pelo Sim, atendimento que você eu já sou ofereceu. julgada pela minha cara de novinha, né? Eu lido com pacientes de 80, 70 anos e eles, doutora, mas é você? Eu falei, sou eu. E Que depois, horas que eu vou falar com a médica? pois é, Eu mas já ouvi depois isso. eles. Mas apesar de que agora eu tenho ouvido muito assim, eu prefiro médico novo, doutora. Eles são mais atenciosos, têm mais paciência. Não sei se você já ouviu isso também. Já ouvi. Então, o jogo virou. Sim, é porque no final das contas é igual, por exemplo, sei lá, vamos fazer uma analogia com relacionamento, um casamento. Tem quantos relacionamentos aí que duram meses porque a mulher ela é toda sarada, toda turbinada, o homem ele é todo malhadão, todo trabalhado, os dois são lindos, maravilhosos, capa de revista, tem milhares de likes no Instagram, mas ele não, o relacionamento dura pouco. Por quê? Porque não é a beleza, é só um fator, né? Então, Sim, tipo, o seu carro não pode ser o que te define, né? A sua aparência não pode ser o que te define, mas talvez mais importante que isso é o resultado que você entrega. É sim, você estar do lado de uma pessoa que, independente da beleza dela, você
saber que ela vai estar do seu lado sempre que você precisar, né? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, enfim. Então, com os pacientes é a mesma coisa. Quando a gente faz uma escuta, né? Quando a gente trata essa pessoa como poucos tratam, né? Quando a gente, né, faz ali um pós-consulta, quando a gente tem uma secretária bem treinada, enfim, é o que a gente bate muito aqui, né, Tami? A questão, muita gente se preocupa muito com a estrutura física do consultório, né? Coisa luxuosa e tal. E quando a gente fala que, beleza, é um dos fatores, mas muito mais importante do que isso é o atendimento que essa pessoa vai, como ela vai ser recebida lá dentro, pela sua secretária, pela sua equipe, por você, depois que ela sair dali, né? Então, é muito massa se conseguir unir os dois, maravilha. Por que não, mas né? se tiver que escolher um, eu não escolho a aparência. Show de bola. Eu escolho o conteúdo. Show de bola, show de bola. Eu sei também que tem uma outra coisa por trás, né, disso. Se eu não me engano, tu foi estudar finanças, alguma coisa nesse sentido também, não foi? Sim. O que acontece? Meu pai é autônomo. E eu vi a vida toda ele. Não tem dinheiro, não sobra dinheiro. Eu até achava que a gente era, tipo, bem pobre, assim, né? Mas sempre vi o meu pai assim, né? Trabalhando, nunca faltou nada, graças a Deus, mas sempre com esse pensamento da segurança financeira que ele não tinha. Tanto que ele queria que os filhos todos fossem concursados. Quando eu falo em sair do SUS, ele, pelo amor de Deus, não sai, é sua segurança. Então eu cresci com essa insegurança muito grande. Então, quando eu me formei, eu sempre fui assim. E aí eu entendi, eu posso economizar, mas sem abrir mão das coisas que eu gostava. E quando eu conheci o meu marido, me ajudou muito nisso, porque assim, eu sempre ia no restaurante, eu escolhia o cardápio pelo valor e não pelo que eu queria comer. Pelo preço. Não pelo preço. Não pelo... Eu queria comer camarão, mas, pô, camarão tava ali o prato mais caro. Não, vou lá num frango. Por causa de toda essa criação. Então, eu resolvi estudar finanças. Em 2015 mesmo, quando eu me formei, eu já comecei a pensar em investimento. Porque eu falei assim, como que eu vou... Eu sei guardar dinheiro, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? E aí eu fui vendo Natália Arcuri, Gustavo Cerbasi, que pra mim, assim, uou... Comecei quando eles estavam começando, Thiago Negro, né? Bem no início deles. E fiz o curso do Gustavo Cerbasi, que para mim foi um divisor de águas igual o do Murilo Gun foi para você. Foi igual, porque ensina muito mais do que finanças. Eu acho que depois você percebe que finanças, gestão de consultório, inteligência emocional, é tudo para você realmente ver o que faz sentido para você e para você caminhar para isso. Para mim é tudo desenvolvimento pessoal. É isso. Tudo. E juntou também de eu estar fazendo terapia, então também me autoconhecendo, né? E aí ter essas ferramentas de finanças me ajudou muito. Tanto que quando eu cheguei aqui, eu sentei com outros colegas endocrinologistas e fui fazendo conta. Eu falei, gente, esse convênio aqui não dá, você tá pagando para trabalhar. E a minha amiga falou, não, mas eu tô tirando bem. Eu falei, mas olha, você trabalha tanto assim, você gasta isso. Ela, meu Deus, tô pagando para trabalhar. Só que alguma mágica a gente faz que sobra um dinheiro bom. E a gente acha que está ganhando bem, mas realmente a gente está se matando de trabalhar. Então eu juntei 5 colegas endocrinologistas que queriam atender plano. Eu falei, então vamos fazer uma empresa, que a gente já reduz custo com o contador, com o faturista, vamos ter mais força para negociar com os convênios, porque somos em 5. E aí a gente conseguiu tabelas de preços diferenciadas e hoje elas olham para mim e falam, meu Deus, Tami, porque elas já tinham 10 anos de prática e não tinham essa visão, né, de gestão. E a questão de aprender finanças me ensinou isso, a viver um degrau abaixo. E agora isso está sendo fundamental para eu fazer a minha transição com segurança para o particular. Eu quero ver quando você estiver só no particular, vivendo muito bem, sem abrir mão, né? Podendo escolher o camarão, e aí elas vão perguntar, né? E, poxa, mas o que tu fez? E sempre as pessoas acham que tem uma fórmula mágica, que é sorte, né? Mas, poxa, eu até quero fazer um reforço disso. Você está falando em 2015, 5 anos. 5 anos de busca de conhecimento, de coisas que a gente não aprende, né? E é muito louco, porque quando a gente está falando aqui de finanças, a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando de relacionamentos entre pais e filhos, e nada disso a gente aprende. E a gente usa isso todo dia,